Cara, o Tarcísio, ele é uma surpresa dobrada. Porque, primeiro, o forró é uma surpresa. E, segundo, o seu forró, ele é um forró, podemos dizer, um pouco mais raiz do que o forró, talvez, o eletrônico, o pisadinha, que disparou pelo Brasil inteiro, Piseiro, né, que chamam Piseiro hoje, e tal. O seu ele é um pouco mais raiz, tanto que você é um cara que não desgruda da sanfona. Não sei como você não trouxe ela aqui, cara. Então a minha sanfona foi fazer uma revisão hoje, porque aproveitei que eu tava em São Paulo, e tem um amigo meu muito bom que mexe aqui, eu mandei ela pra lá, ela tava meio adoentada. Eu fiquei sabendo que você tem mais ciúmes da sanfona do que da sua própria família, é verdade? Rapaz, a sanfona sempre tá... É porque é uma coisa que sempre tá comigo, né? É como se já fizesse parte do meu corpo, assim, o instrumento. Eu sou muito apegado à sanfona. Mas a família também, a gente tem um ciúmezinho. Aí, voltando ao Jujuba, e ele me falou isso, né, o Tarcísio? Porque, e eu acredito que você também pensa um pouco nisso, porque você, para estourar, para viralizar alguma situação, você tem que estar indo no balanço da galera, né, da moçada, e trazer um trem, um eletrônico, um piseiro, né, no caso... Porque é mais fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é um pouco mais fácil do que você ir para um lado, talvez aqui do sertanejo, um lado romântico, e no seu caso, né, um pouco mais raiz. Você também se identifica como um forró um pouco mais raiz do que esses daí, dos novos que estão surgindo? Então, cara, assim, eu posso dizer sim que sou um cara mais raiz, até porque eu sou sanfoneiro, então assim, eu sempre curti muito a raiz do Luiz Gonzaga, Dominguinhos. A gente que é sanfoneiro, a gente pega muito dessa essência. Principalmente sanfoneiro do Nordeste, né? A galera daqui do Sul já é mais... que eles pegam mais a tradição do gaúcho e tal. A gente não, a gente puxa bem pro Nordeste, o Pernambuco, com Luiz Gonzaga, com Dominguinhos. Então, o que eu quis criar? Eu quis criar o meu forró, uma coisa atual, mas sem deixar de ter a essência do pé de serra, que é o zabumba. Eu coloquei no ritmo, tem um zabumba, tem um triângulo e tal. E a questão da vaquejada, o Nordeste hoje, a vaquejada está muito em alta. E eu sempre tive muito, assim, muito envolvimento com a vaquejada. Meus tios, tem um tio meu que tem cavalo, boi, eu fui criado nesse meio, ajudava ele a cuidar dos animais e tal, e sempre gostei. Então eu trouxe isso para minha musicalidade. E eu acho que foi onde deu certo. Eu misturei o que era velho com o que está acontecendo. E deu uma junção legal, né? Eu acredito que é muito disso, né? É um pouco da sua verdade, isso, né? Versus o que está acontecendo também. Porque você também não pode só jogar a sua verdade, né, Tarcísio? Eu acho que assim, às vezes o grande erro do forró foi sempre o artista não passar a verdade dele. Às vezes ele, tá rolando uma onda, ele vou nessa onda e tal, e esquecer que a música não é só o momento. Eu costumo dizer que, às vezes, esses sucessos são sucessos de momento, né? Exato. Às vezes eu tô compondo e um amigo fala pra mim, tá rolando um negócio novo aqui, uma frase nova. Vamos colocar na composição? Eu digo, não rola. Pra mim não rola. Por quê? Porque é uma coisa de momento. Já essa frase fica velha e vai aparecer novas frases. Então, nossa música vai ficar velha. Então, eu sempre costumo ir nessa linha de compor a minha verdade, o que eu sinto, de fazer o que eu sinto sem deixar de ser atual. Eu acho que essa é a grande sacada do forró e da música nova, né? Você sabe que não é só no forró que acontece isso com artistas, né? Não, claro do sertanejo também, o cara talvez... A galera tá passando muita verdade sertanejo. Talvez ele busque aquilo lá, aquele negócio que é o hit do momento e esquece um pouco da essência dele ali, porque às vezes a essência dele é um pouco mais difícil de ser estourada, né? De se viralizar, né? E você pode prestar atenção, cara, que as canções com letras, com histórias estão voltando. Aquele negócio que antigamente acho que você lembra o tempo que estourou o funk e outros estilos, que era um negócio mais ostentação e tal, era massa também. Porém, a galera que fazia músicas mais românticas e tal, tava meio que apagada. E graças a Deus a gente tá voltando com isso, com Marília. Você viu o Thierry, eu tava conversando com o Thierry aqui, velho, que cara de uma caneta abençoada, viu, bicho? Aquele cara é um monstro. Thierry, meu irmão, um beijo, sou fã do cara, velho. Acredito. Nós fizemos o Prose aqui com o Thierry, foi muito legal também. Eu assisti, pô. Você chegou a assistir? Você é doido de rir pra caramba. Thierry, você assistiu mesmo? Você assisti. assistiu algum Prose aqui? Eu assisti, o Léo me indicou, pô. Quando você for em São Paulo, vai no Prosa e tal. Eu falei, eu vou assistir pra mim saber como é que eu vou, pelo menos, me portar lá, né? Acaba remar tudo, sabe nem conversar. Digo, vou ver se eu aprendo mesmo. Por isso que eu vim meio soltão, falei, Thierry foi soltão lá, eu vou também. Pois é, falando em São Paulo, nós estamos aqui no KZA, que é o estúdio do Cauã, do Matheus Cauã. Lindo, lindo. Tem bastante disco aqui, bastante... Top demais, topzera. É uma casa bem bonita aqui no Morumbi. Até agradecer o Cauã, que você deu espaço aqui pra gente. E você também, né, o Tarcísio, você
saiu lá do Nordeste, né, do interior do Nordeste, e veio morar em São Paulo também. Você tinha quantos anos quando você veio pra cá? Cara, na verdade, a gente, assim, foi como eu disse em outras entrevistas, a gente foi meio que muito cigano, sabe? Meu pai, a gente vivia no Nordeste, e emprego no Nordeste não é fácil. Quem vive, quem luta lá, sabe que não é fácil. E quando a gente tava mesmo passando necessidade, meu pai vinha, trabalhava, mandava buscar a gente. Quando a gente achava que tava melhorzinho, voltava. Quando se lascava de novo, subia de novo. E aí ficamos nesse vai e vem. E entre tudo isso, eu morei em São Paulo quase 15 anos. Por aí assim ou mais. Mas Só que sempre voltando pro Nordeste, sempre as minhas raízes. E o seu pai, sua família, eles trabalham com o quê? Sempre trabalharam com o quê? Assim, meu pai trabalhou muito tempo aqui em São Paulo. Inclusive, eu mandei buscar meu pai esse ano, né? Até esse ano ele estava aqui em São Paulo. Ele trabalhava no CEAGESP daqui de São Paulo. O pai trabalhava de carregador. Inclusive, eu tenho irmãos que ainda trabalham lá, por enquanto. Porque, assim, uma coisa de cada vez. A gente tá tentando me estabilizar. Agora estou tentando estabilizar meus pais. E aí eu vou estabilizar meus irmãos com fé em Deus. Que eu sou um cara que, graças a Deus, eu sempre trabalhei para minha família. Minha maior realização é ver minha família bem. Minha esposa, meu filho, meus irmãos. Se todo mundo tá bem, tá todo mundo legal, eu tô legal. Essa é a minha grande realização. Eu sou um cara que não tem muitas ambições, assim, de casa, luxo, carro. Minha ambição era uma sanfona boa e, graças a Deus, eu consegui conquistar. Então, hoje, minha realização maior é ajudar minha família. Então, eu trabalho em prol disso, né? E com fé em Deus eu vou chegar lá. E eu vi um pouco da sua história também, e eu vi que o seu pai, ele tem um papel fundamental nessa sua carreira como artista, né? Foi um cara que sempre, mesmo na dificuldade, sempre falava, te incentivava, né, a cantar e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel dele nessa sua história aí. Cara, assim, o papel do meu pai foi muito forte na minha vida musical. Não só na minha, como de todos meus irmãos. Meus irmãos quase todos são músicos. Meu pai, ele foi um cara que viveu a vida toda no meio da música, só que por ser tão difícil, ele não conseguiu continuar. Então ele teve que parar para vir trabalhar para a gente sobreviver. Ele tinha duas escolhas, ou ele insistia na música, ou ele sustentava a família. Hoje é difícil, mas naquele tempo eu acredito que era mais difícil, né? Porque não tinha rede social, não tinha nada. O artista tinha que meter a cara e... Ele cantava ou ele era músico? Meu pai, ele era músico, trabalhou com alguns artistas do Nordeste, porém, com o tempo, ele montou a própria banda dele. Como cantor? Cantor. Ele era baixista e montou a banda dele como cantor e baixista, só que não vingou. Aí foi quando ele veio para São Paulo a primeira vez. Ele já tinha vindo outras vezes, né? Foi quando ele veio de vez para trabalhar e sustentar a gente. Então, daí, por esse motivo, ele nunca deixou de existir. Quando eu tava mesmo... Ia falar até uma palavra. Mas pode falar que eu não... Quando eu tava fudido. Aí, foi errado, né? Foi errado. Aí ele... Pai, eu vou desistir, que o negócio tá feio. Não, você não vai desistir. Eu vou te ajudando aqui, vou trabalhando ali, segurando uma ponta aqui. Foi quando nasceu meu filho, que foi o momento mais complicado, assim, entre a música e a família, porque eu trabalhava em bandas que atrasavam salário, empresários, sabe? Aqueles caras que eu acho que até hoje existe. Por isso que hoje eu prezo muito meus músicos, sabe? Porque eu passei momentos difíceis com empresários. Mesmo você trabalhando, fazendo show? Trabalhando, a gente fazendo São João de 400 mil reais a banda tocando e o salário da gente atrasado, os caras enrolando. Você como sanfoneiro da banda? Como sanfoneiro, era sanfoneiro da banda. E aí foi onde disse, pai, eu vou desistir, parar com a música de vez. E ele, não, pô, você vai ter que continuar, eu vou sustentando, ajudando você com seu filho aqui e tal. Então ele foi uma das grandes somas na minha vida artística e musical, e não deixar eu desistir, não só ele, como toda a minha família. Meus irmãos sempre me apoiaram, minha mãe, na verdade, queria que eu estudasse. Mas aí eu nunca gostei muito de escola, eu era bagunçado na escola. Aí, até porque também, cara, eu sempre tive muita identidade com o instrumento, desde menino, pô. Eu nunca fui um cara de uma infância que... Pô, jogava peão, pipa, bola, não. Eu gostava do instrumento. Era uma coisa que era de mim. Eu preferia estar em casa com violão, com uma sanfona. Era a minha infância. Já nasceu com isso, né, cara? Rapaz, eu não sei te explicar. Porque, assim, eu gostava disso. Eu gostava de estar com o instrumento dentro de casa, vendo uma videoaula, um negócio. Eu achava interessantíssimo aquilo, pô. Era uma magia pelo instrumento. E meus outros irmãos, não. Já gostavam de estar brincando, tal, na rua. E eu... Então, meu pai viu aquele diferencial e falou, pô, isso... Sem forçar, uma coisa totalmente natural. Ele não ficava, pega aqui o instrumento, pega aqui. Não,
como tinha muito instrumento em casa, a gente sempre teve tudo, né? Então eu mexia um pouco. Mas ele percebeu que você era aquele lá que ficava mais, né? No futebol, aquele que dormia com a bola, não largava a bola, você não largava o instrumento. Cara, aconteceu uma história muito legal. Essa história foi o seguinte: meu pai, tem um irmão meu mais velho, o Thiago, meu pai era incutido. Pô, o Thiago vai ser músico, o Thiago vai ser músico. E aí ele pagou uma aula de violão pro Thiago. E o Thiago ia pra essa aula 3 vezes por semana. E eu ia com ele. Como era longe de casa, meu irmão tinha medo disso. Só aí eu era molequinho, tinha uns 7 para 8 anos. Ele dizia, vamos comigo, pô. Aí eu ia. Chegava lá, o que acontecia? A galera jogando bola na rua, meu irmão ficava olhando pela janela, os caras brincando, soltando pipi, e ele doido pra ir pra rua e eu prestando atenção na aula do professor. Aí quando o professor passava os exercícios que chegava em casa, quem ia estudar era eu, e meu irmão ia jogar bola. Olha só. E você só tava de companhia, teoricamente, né? Eu tava de companhia, mas eu digo, eu vou me ligar disso aqui, que... E aí um dia, cara, meu pai chegou em casa do trabalho, eu tava no quarto dele estudando uma música que o professor tinha passado pro meu irmão. A música chamada Canteiras de Fagner. Meu pai nunca tinha visto eu tocar violão. Quando ele entrou, que ele viu e falou, oxi, ele pensou que era meu irmão que tava tocando. Ele falou, não é o Thiago que tá tocando, não. E minha mãe falou, não, é o Tarcísio. Aí ele disse, oxe, eu tô investindo no cara errado. Aí ele percebeu também. Aí ele percebeu, mas meu irmão também toca violão pra caramba, compõe pra caramba, tá compondo umas músicas massas. Inclusive, acho que no próximo CD aí eu vou incluir umas 2 dele. E aí a gente sempre teve essa identidade com a música, graças a Deus. E você teve, que você comentou do seu... É sua filha, né? É um filho que eu tenho. Você teve com quantos anos? Cara, meu filho foi assim, quando a mulher engravidou eu tinha 16. E quando o menino nasceu eu ia fazer 17. Foi muito novo. Só que assim, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu tive responsabilidade muito cedo. Amadureceu, né? Isso, então eu fui obrigado a amadurecer. E isso pra mim foi muito bom, porque... Hoje eu sou um cara que, assim, a galera considera não. Eu acho que tava com 27 anos, nada, velho. Mas o povo acha novo, então... Tá novo, cara. Porém, com a cabeça de... Porque eu tive que amadurecer, eu fui obrigado a amadurecer. Eu acho que o cara não aprende a ser homem, eu acho que ele nasce homem. Sim. É a mesma coisa da humildade. Às vezes o cara, pô, você tem que aprender a ser mais humilde. Não existe aprender a ser humilde. Ou você nasce humilde, ou você não vai aprender. Igual carisma. Você nasce carismático ou você não vai aprender a ser carismático também, né? Às vezes o cara, um artista é durão, os cabas querem fazer ele ficar mole, mas não consegue. É o jeito do cara. Então, pra mim, foi muito bom ser pai novo, porque eu tive uma responsabilidade mais novo. Aprendi a dar valor às coisas, aprendi... Então, eu só agradeço a Deus por tudo que ele fez pra mim, por mim. E meu filho é tudo na minha vida. Eu amo demais. Com certeza.